Sejam todos bem-vindos à Igreja Presbiteriana Vinde em Vinhedo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho para receber todas as notificações e compartilhe com um amigo. Esta é a exposição do livro de Josué. O vídeo já vai começar. O livro de Josué descreve o cumprimento das promessas de Deus ao seu povo. Ele narra a história daquela geração do povo de Deus que cruzou o Rio Jordão e entrou na Terra Prometida, ensinando as futuras gerações sobre como servir ao Senhor, seja nas batalhas, na fartura ou na vida religiosa. Por intermédio de Josué, Deus abençoou e conduziu o povo em direção à Santa Promessa, a conquista da tão esperada Terra Prometida. É um livro que fala sobre coragem, disposição, trabalho e, especialmente, fidelidade ao Deus da Aliança. Exposição do livro de Josué, vivendo em fidelidade às promessas de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Josué, no 5º capítulo, do versículo 13 até o versículo de número 15. O texto nos diz: Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou o príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Oremos. Deus, em nome de Jesus, nós suplicamos a sua graça sobre as nossas vidas nesta manhã. Abençoe as crianças e a professora que há de instruí-los e abençoe a todos nós. Que o Senhor fale conosco por intermédio deste que ora, não na força deste que pede, mas na força do nome do Senhor e por meio de quem este ora, isto é, no nome de Jesus Cristo. Usa-me para falar com seu povo, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Existe uma frase escrita por um filósofo francês chamado Voltaire, que diz o seguinte: nós nascemos sozinhos, nós vivemos sozinhos, nós morremos sozinhos. E qualquer coisa nesse intervalo que possa nos dar a ilusão de que não estamos sós, nós nos agarramos a ela. Olha o nível de angústia desta frase deste filósofo. Ele afirma: nascemos, vivemos e morremos sozinhos. E qualquer coisa diferente disso é ilusão. E nós devemos nos apegar a essa ilusão desesperadamente. Voltaire, que é do início da modernidade, foi imitado por Orson Welles, um ator, escritor, roteirista norte-americano, muito famoso pelos seus programas radiofônicos em que falava sobre invasões alienígenas. Orson Welles repete Voltaire, dizendo: nós nascemos sozinhos, vivemos sozinhos e morremos sozinhos. Somente através do amor e da amizade é que podemos criar a ilusão, durante um momento, de que não estamos sozinhos. Perceba que as frases são parecidas, mas ao mesmo tempo diametralmente diferentes. Enquanto Voltaire diz qualquer coisa nesse intervalo que nos cria a ilusão, Orson Welles diz o amor e a amizade cria essa ilusão. Mas ambos estão afirmando de que a vida é uma vida a ser vivida sozinho. Mas será que de fato
esses dois autores, esses dois pensadores estão certos? Será que de fato a vida é uma vida onde vivemos sozinhos? Será que verdadeiramente nós podemos ecoar essa angústia dizendo: estamos sozinhos e tudo que é diferente disso não basta de ilusão? A minha mensagem, ou melhor, a mensagem de Deus, e o meu desejo pregando essa mensagem, é que essa resposta seja respondida definitivamente na sua vida. O tema do meu sermão é: certamente não estamos sozinhos. E eu respondo a questão no tema, mas eu quero te explicar isso no decorrer do sermão. O contexto do texto que nós acabamos de ler passa pelos preparativos espirituais para a conquista da terra prometida. Deus havia mandado o povo se circuncidar, e a circuncisão tinha como propósito identificar o povo de Deus ao Deus do povo. Era o sinal de que aquele povo pertencia ao Senhor. Depois da circuncisão, Deus determina a celebração da Páscoa, a morte do cordeiro, a ingestão da sua carne, e este ato recordaria a todos os israelitas que Deus os havia redimido, os tirado da escravidão. Os pecados do povo haviam sido expiados, e o sacrifício substitutivo do macho puro, sem mácula, do cordeiro, havia sido aceito por Deus. O povo estava em Gilgal, e em Gilgal se cumpriu a palavra de Deus, que disse: vos darei uma terra que emana leite e mel. E a prova disso é que no versículo de número 12, o povo desfrutou pela primeira vez em sua história dos quitutes, das delícias, dos produtos oriundos daquela terra. E por isso, o maná deixou de cair. Restavam os inimigos a serem derrotados. A circuncisão foi feita, a Páscoa foi celebrada, o desfrute dos bens da terra foi ingerido, mas agora, diante do povo de Israel, está Jericó. Está Jericó com todas as suas fortificações, com todas as suas muralhas, com todo o seu exército, com todo o desafio que a guerra apresenta. Então Josué se prepara para a guerra. E o preparo para a guerra está aqui no começo do versículo 13. Olha comigo na sua Bíblia. Estando Josué ao pé de Jericó. Esse é o preparativo. Josué foi até os pés da cidade de Jericó em preparo à guerra que viria. O que ele foi fazer lá? Ele foi avaliar o problema, ele foi preparar a estratégia, ele foi traçar o plano e ele foi se envolver. Irmãos, aqui há um ponto necessário de ser entendido por todos nós. Um líder bíblico, ele é aquele que avalia o problema, ele é aquele que mede as consequências, ele é aquele que traça um plano, e ele é aquele que se envolve. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia como um todo vai trazer lições de liderança. E esse texto mostra mais uma vez que tipo de líder Josué é. Josué é aquele que vai aos pés da cidade de Jericó para ter uma compreensão do tamanho da dificuldade. Ele olha Jericó e ele sabe qual é o tamanho do problema que está por vir. Ele não vai para lá simplesmente para aguçar a sua vaidade. Olha o tamanho da cidade que eu vou conquistar. Não é isso que ele faz. Ao olhar a cidade, ele tem uma atitude de preservação do povo. Ele sabe que vidas serão postas em risco e por isso ele não pode falhar no seu plano estratégico. Ele está analisando prós e contras. Ele está analisando qual é a melhor decisão e a melhor atitude a se tomar. E uma das coisas mais belas, Josué é o líder que se envolve pessoalmente. Irmãos, falando aqui pela liderança mais básica, que é a liderança familiar exercida pelo homem. Homens de Deus que me escutem, pelo amor de Deus. Tomem pé dos problemas que existem na sua casa.
Avaliem os problemas tendo como ótica o bem-estar da sua família. Tracem um plano para resolver os problemas que sua família está inserida. E se envolva pessoalmente. Toma esse touro com as unhas. Toma esse touro pelos chifres. Não terceirize. E por que eu estou dizendo isso? Porque é comum homens terceirizarem os problemas familiares para a esposa, para o banco, para a família, para o pai, para a mãe, etc. Entenda que o líder bíblico é aquele que acorda mais cedo, é aquele que trabalha mais duro, é aquele que dorme mais tarde, é aquele que renuncia sua comodidade pessoal pelo bem dos demais. Não se esqueça que a liderança exige sacrifícios pessoais. Mas talvez aqui nós não tenhamos só chefes de família, nós tenhamos líderes nos seus trabalhos, envolvendo homens e mulheres, as mesmas lições. Tome pé do problema, avalie o problema, cuide daqueles que estão inseridos, trace um plano e vá para a execução. Atitudes como estas não demonstram falta de fé, pelo contrário, se cremos que Deus existe, e cremos que Ele delegou aos homens a liderança da sua casa, a homens e mulheres, a liderança do trabalho ou da família. Se Deus deu essas determinações, é no mínimo zeloso avaliarmos, traçarmos um plano e o executarmos. Aquilo que está em sua mão, faze o bem feito, é o que diz a Escritura. Mas acompanhe o texto comigo, pois o texto não se esgota nos aspectos de liderança. Há muito mais a ser visto. A liderança é só uma pequena notinha de rodapé. Estando Josué ao pé da cidade de Jericó, e tendo levantado os seus olhos, olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua, ou em outras palavras, uma espada desembainhada. O protagonista humano da história, Josué, encontra um mensageiro estranho, e antes de enfrentar o conflito da vida e da morte que está em Jericó e nas suas muralhas, Josué se depara com o conflito com esse mensageiro. Um encontro além de uma visão, um desafio. Eis que se achava de pé diante dele um homem diante de Josué, e que trazia na mão uma espada desembainhada. Enxerga comigo a cena. Josué é um bom líder, Josué é um bom crente, o povo se santificou, Josué vai até o pé da cidade de Jericó, vai olhar a situação, e de repente ele vê um varão, um homem armado diante dele. Josué não é precipitado, mas a cena é uma cena de expectativa, é uma cena tensa, e Josué diz a ele: és tu dos nossos ou um dos nossos adversários? Quem é você? Você é dos nossos? Você é nosso amigo? Você é por nós? Quem é você? É claro que a cena deve ser ilustrada de uma maneira maior. Josué põe a mão na espada e olha para esse homem com um passo para trás e diz: é por nós ou por eles? Está do nosso lado ou do nosso inimigo? A pergunta é natural, a pergunta é aceitável. Josué está prestes à guerra. Ele sabe que esse homem não é um cidadão de Jericó. Provavelmente não traz as características de Jericó. Senão ele teria absoluta certeza que esse homem é um adversário. Ele percebe que esse homem é um estrangeiro. Ele percebe que esse homem veio de fora. Então ele pergunta: você é aliado deles? Você e seus exércitos são aliados dos cidadãos de Jericó? Ou vocês vieram para lutar por Israel? A revelação que nós temos é assustadora. Respondeu o homem: não sou nem deles e nem seu, nem uma coisa e nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor e acabei de chegar. Olha a cena.
O povo se consagrou. Josué, como bom líder, tomou a frente, se sacrificou, acordou mais cedo, abriu mão do seu conforto, foi lá espiar a terra mais uma vez, a mesma terra que ele tinha espiado 40 anos antes. Foi lá avaliar qual seria o tamanho do problema, os prós e os contras, quantas vidas estariam em risco. Foi lá orar já diante do Senhor, pedindo iluminação para como ele poderia resolver esse problema. De repente um opositor se coloca diante dele, ele pergunta: és tu dos nossos? E esse opositor diz: nem uma coisa nem outra, não sou seu nem deles, eu cheguei agora, acabei de chegar, não vim de lugar nenhum, acabei de chegar e sou o comandante do exército do Senhor. Aqui nós temos que nos debruçar, aqui está o centro do texto. Em primeiro lugar, nós temos a referência a um homem. Estamos diante de um homem que ao mesmo tempo é príncipe do exército do Senhor. Como é que a gente encaixa essas realidades? Se ele é príncipe do exército do Senhor, ele deve ser um anjo, mas o texto disse que era um homem. A passagem que nós estamos vendo apresenta aquilo que teologicamente ficou conhecido como teofania. Mas para explicar melhor, vamos pensar em antropos, fania. Deus, antropos, homem, fania, revelação. Isto é, nós temos aqui diante de nós Deus, Theos, se manifestando, fania, em forma de homem. E talvez você olhe e fale assim: mas pastor, como assim? Deus se manifestando em forma de homem? Como isso é possível? Bom, eu quero te lembrar primeiramente do que aconteceu em Gênesis 3. Em Gênesis 3 diz que Adão e Eva ouviram a voz do Senhor que passeava, que andava pelo jardim. Olha que coisa interessante. Adão e Eva, em Gênesis 3, segundo o relato de Moisés, estão ouvindo uma voz e percebendo os passos. Mas talvez você diga: pastor, isso não é suficiente. Então vamos pensar numa segunda teofania. O Senhor, segundo Gênesis 18, capítulo 1 e 2, apareceu a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando Abraão estava sentado à entrada da tenda. Levantou os olhos e eis que Abraão viu 3 homens em pé diante dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Perceba a cena. Abraão viu 3 homens, e o versículo de número 1 diz que o Senhor apareceu a Abraão. 2 desses 3 homens, fica claro no decorrer da mensagem, que eles eram anjos, porque eles foram até Sodoma e Gomorra, e lá no resgate de Ló, eles foram ameaçados de sodomia pelos habitantes daquele lugar. Mas o terceiro não pode ser chamado de anjo. O terceiro era um homem, semelhantemente àquele que havia aparecido a Adão e Eva. O versículo 1 diz que o Senhor apareceu a Abraão. O versículo de número 2 diz que este visitante fala como Deus, prometendo que Sara teria um filho na mesma época no próximo ano. O versículo de número 13 diz que esse homem disse a Abraão, disse o Senhor a Abraão. E mais adiante, este homem diz: ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Em Gênesis 18 nós temos um homem que aparece, sendo este homem não anjo, mas sendo esse homem o próprio Senhor. Eu vou chegar nessas explicações mais abaixo. Em segundo lugar, esse homem que não é simplesmente um homem, ele é um guerreiro. Diz o texto que ele está com uma espada na mão. Esse homem que é uma aparição de Deus, é uma aparição de Deus em guerra, com uma arma na mão. Irmãos, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não atribuam armas à morte,
Não façam essa relação. A arma na mão do homem bom é protetiva. Se nós tivéssemos aqui um bandido armado, por ser bandido a arma representaria um perigo, mas se nós tivéssemos aqui um homem bom armado, o homem bom armado protege. Parem com essa bobagem infantil de achar que armas de fogo matam. Matam são os homens. O Senhor não combate isso. Aqui nós temos uma aparição de Deus como homem armado. É claro que eu não estou dizendo que todos vocês devem sair comprando uma arma. Não disse isso. Se você interpretar assim, nós temos mais problemas ainda. Eu só estou te dizendo que armas nas mãos do enviado de Deus são bênção para o seu povo e maldição para os seus inimigos. Aqui nós temos um homem armado, e esse homem armado não aparece só essa vez na Bíblia, ele aparece 3 vezes, esta e mais 2. A primeira vez que ele vai aparecer é lá na história de Balaque e Balaão, lá no livro de Números, capítulo de número 22 e 23, eu vou ler o texto para você. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor parado no caminho com sua espada desembainhada na mão. Quando a jumenta viu um homem, o anjo do Senhor, essa teofania, armado, diz o texto que ela se desviou indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. E você se lembra da história? Foi nessa história que a jumenta falou. O anjo armado já tinha sido visto 2 vezes, e a terceira vez, a segunda é esta, a terceira vez foi quando Davi, por desobediência, incitado por Satanás, decidiu contabilizar o povo através do recenseamento. Davi queria saber qual era o tamanho do seu exército, se ele podia avançar. O resultado disso foi a morte de grande parte do efetivo dos seus soldados. E o que Davi viu, primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 21, diz: levantando os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre o céu e a terra, com a espada desembainhada na mão. Um homem aparece no caminho com uma espada na mão. A primeira coisa que a gente deve entender é que não se deve brincar com um homem com uma espada na mão em circunstância alguma. E é exatamente isso que Josué faz. Josué não começa a brincar com o perigo. Ele quer saber quem esse homem é. E esse homem diz: eu sou o príncipe do exército do Senhor. Não é meramente um homem, não é meramente um homem armado, é o comandante e chefe do exército, das milícias e das miríades celestiais. Nós estamos diante do comandante de todos os exércitos, de todas as legiões, de todos os agrupamentos militares celestiais. Preciso dar alguns exemplos para a gente entender isso. Jacó viu esse exército. Em Gênesis capítulo de número 32, nos é dito que Jacó nomeia um lugar de Manaim, e ele nomeia esse lugar de Manaim porque ele viu os anjos de Deus. Manaim significa 2 acampamentos. Quais eram os 2 acampamentos que Jacó viu? Jacó viu um acampamento do exército de Deus e outro acampamento do seu próprio povo. Jacó, para ser encorajado por Deus, viu parte deste exército celestial. Mas o segundo texto, ele é mais detalhado. O segundo texto nos conta a história de Ben-Hadad, rei da Síria, que lutava contra o rei de Israel. Ben-Hadad, ou Ben-Hadad, pretendia atacar Israel. Só que todas as vezes que ele ia atacar, ele caía numa armadilha das forças judaicas. As forças judaicas estavam preparadas. Ben-Hadad passou a acreditar que havia um traidor dentro do seu alto comando.
e exigiu saber quem era esse traidor. Os oficiais de Ben-Hadad contaram que não tinha traidor nenhum, o problema era o profeta Eliseu. Deus avisava para o profeta Eliseu tudo que o rei da Síria ia fazer. O profeta Eliseu ia então ao rei de Israel, contava o plano, o rei de Israel armava uma arapuca e vencia Ben-Hadad. Ben-Hadad decidiu então capturar Eliseu. Eliseu estava em Dotã, diz o texto. Ben-Hadad cercou a cidade à noite. Na manhã seguinte, o servo de Eliseu acordou, saiu para tirar água e viu todas as tropas de Ben-Hadad. Tropas, cavalos e carros, diz o texto lá no segundo livro dos Reis, capítulo 6:15. Ele viu tudo isso e disse: ai meu senhor, que faremos? Vai então e pergunta para Eliseu: Eliseu, o que a gente vai fazer? Qual é a resposta de Eliseu, versículo 16? Não temas, mais são os que estão conosco do que estão com eles. Eliseu está dizendo, viu, não tem medo, nós temos mais do nosso lado, tem 2 acampamentos com a gente. Então Eliseu vai orar e vai pedir que os olhos do jovem fossem abertos. Diz o texto que o menino viu o monte cheio de cavalos e carros de fogo. O menino olhou para a montanha e viu a montanha cheia do quê? Dos exércitos dos anjos de Deus. Essas eram as forças poderosas, eram as forças que combatiam ao lado de Israel. Diz o texto que o final da história, os exércitos do rei da Síria foram feridos com cegueira. E Eliseu capturou-os e os levou à cidade fortificada de Samaria. Só que aqui nós temos o personagem que não faz só parte do exército, ele é chamado de príncipe, ele é o comandante desse exército, ele é o general comandante, ele é aquele que domina sobre todos, ele é um homem, uma teofania e ao mesmo tempo o príncipe, o maior deste exército. Quem é ele? Essa pergunta eu respondo mais à frente. Vamos continuar entendendo o texto. Quando Josué pergunta: é por nós ou por eles? A resposta é maravilhosa. Nem uma coisa, nem outra. Eu venho na qualidade de comandante do exército. Isso é fascinante. E por que é fascinante? Porque aqui nós estamos vendo Deus, não a favor de um ou de outro, mas Deus a favor de si mesmo. Vou tentar explicar. É bem verdade, e nós sabemos isso na continuidade da história, que Deus lutou ao lado de Josué. Na batalha de Jericó, foi Deus que venceu. Mas aqui, o comandante-chefe está dizendo nem uma coisa nem outra. Eu não estou a seu favor, não estou a favor dos seus inimigos, estou a favor do exército do Senhor, estou a favor do Senhor. Aqui o ponto da conversa não é reivindicar a lealdade divina para si, mas é o próprio Deus dizendo que nós devemos estar do lado dele. É incrível isso, é magnífico isso, porque a gente acha que Deus está do nosso lado, a gente acha que Deus está do nosso lado e a gente diz assim: o Senhor é por nós, o Senhor luta por nós, e Deus diz: eu não luto por você, quem tem que lutar ao meu lado é você. Há uma inversão do sujeito, e percebe a profundidade dessa inversão de sujeito. Irmãos, apesar de lutarmos juntos, Deus nunca lutará as nossas guerras, se nossas guerras não forem primeiro as dele. Compreendam bem, Deus nunca, em hipótese alguma, vai ficar do seu lado para lutar uma guerra que é sua. Por quê? Porque os exércitos de Deus estão a favor do Deus dos exércitos. E o que você deve fazer? Você deve estar do lado dele. Você deve lutar a causa de Deus. Não é Deus que luta a causa de Josué, é Josué que luta a causa de Deus. Josué seguiria o comandante dos exércitos do Senhor, e não o contrário. É interessante que lá em Crônicas de Nárnia, nós temos exatamente a mesma coisa. A guerra não é feita pelos filhos de Adão, a guerra é de Aslan,
e compete aos filhos de Adão lutarem ao lado de Aslan. Aslan, o comandante-chefe, o príncipe dos exércitos do Senhor. Para a gente terminar o texto e responder essa pergunta que está no ar, o que é a teofania? Quem apareceu ali? Quem é esse príncipe? Vale dizer que o texto diz que ele acabou de chegar. E isso também é incrível. Isso é fascinante. O anjo do Senhor, no sentido de mensageiro celestial, aquele que é o príncipe e comandante do exército, aquele que é a teofania, a presença visível de Deus, dizer que acabou de chegar. Ele não veio antes, ele não se atrasou, ele chegou no momento certo. E qual é o momento certo da sua chegada? Foi o momento após as consagrações. Irmãos, isso é incrível. Eu fiquei escrevendo o sermão e fiquei lembrando das musiquinhas da época do pentecostalismo, né? E por mais que não pareça, eu já fui meio canela de fogo, deixa para você entender bem assim, né? E há cultos em que as canções são maravilhosas, né? É um forrozinho bem rápido e ele diz alguma coisa assim: você sabe quem acabou de chegar? A musiquinha diz: quem acabou de chegar é o anjo de Jeová. E aí começa o forrozinho. Você já deve ter ouvido alguma coisa assim. E eu fiquei lembrando disso, pensando nessa cena. O anjo acabou de chegar. Ele não chegou antes, ele não chegou depois. Mas ele só veio depois das consagrações. Note como isso é uma relação com a nossa vida. A gente às vezes espera que Deus haja, que Deus venha, que Deus faça, que Deus aconteça. Mas eu ouso dizer, com todo temor e tremor, que Ele só vai vir depois que as coisas estiverem consagradas. Ele só vai vir depois da circuncisão. Ele só vai vir depois da Páscoa. Ele só vai vir depois do fim do maná. Ele só vai vir do fim do pecado. E nesse caso, não é o pecado eterno, é o pecado provisório, é o nosso caso. Deus não vai agir nas nossas lutas, ou melhor, Deus não estará ao nosso lado nas lutas dele, nos chamando para pelejar junto com ele, enquanto nossos pecados fizerem separação entre nós e ele. Nossos pecados, irmãos, fazem separação entre nós e o nosso Deus. O homem armado, príncipe, comandante do exército do Senhor, só vem na hora certa. Ele acaba de chegar e a hora certa é depois da santidade. Qual é a atitude de Josué? Josué pergunta para ele, talvez com a arma na mão: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Assim que ele diz, nem de um e nem outro, eu sou comandante-chefe do exército celestial, sou príncipe do Senhor. Josué se prostra com o rosto em terra e o adora. Irmãos, isso aqui é seríssimo. Um anjo jamais aceitaria a adoração. Todos os episódios em que anjos recebem adoração, os anjos dizem: não, sou com você, se levante, adore a Deus. Isso está lá em Apocalipse, de forma clara e retumbante. Só se poderia adorar a Deus, e Josué adora esse anjo, Josué adora esse homem, Josué adora esse príncipe, Josué adora esse comandante, Josué adora esse ser que veio do céu. Esse ser que recebe adoração só pode ser Deus. Josué sabia que ele era Deus, e tanto é que Josué sabia que ele era Deus, que se prostrou e adorou e disse: que diz meu Senhor ao seu servo? Percebe a forma que ele chamou: o que diz você, meu Senhor, ao seu servo? Josué o chama de Senhor. Ele não tem dúvida que está diante de Deus. Ele se prostra, ele chama de Senhor e ele se afirma como servo. Então aqui a gente tem a resposta daquilo ou daquele que aparece. Não podemos ter dúvida alguma de quem é esse indivíduo. Esse indivíduo é o Senhor Deus, ótimo. Mas qual pessoa
da Trindade é esta aparição. O Deus Pai, em toda a Escritura, nos é dito que Ele é invisível. Ninguém jamais o viu. Diz a Escritura que todas as vezes que o Senhor Deus aparece, Ele aparece em um dos seus atributos, em glória, e homem algum pode vê-lo sem ser destruído. As manifestações visíveis de Deus estão relacionadas à sua Shekinah, à sua glória. Então aqui não é o Pai. Ah, mas Isaías, no ano da morte do rei Uzias, viu o Senhor, diz o texto. Pois é, João diz que ele viu o Senhor Jesus. Só para dar um spoiler da minha resposta antes de dá-la. Ah, a terceira pessoa da Trindade. Não, as manifestações corporais da terceira pessoa da Trindade ou são como uma força, um vento, o Espírito é como o vento, o fogo, ele desce como fogo, ou como a pomba. Qual é a única pessoa da Trindade que poderia aparecer como homem? A Bíblia diz que o Deus homem, o Emanuel, as suas saídas são desde o início. A primeira pessoa da divindade é invisível, como eu disse. A terceira pessoa também é invisível como uma força. Mas a segunda pessoa da Trindade disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus vai se encarnar no tempo e no espaço como homem. E somente a pessoa divina humana do Filho de Deus poderia se manifestar de forma humana. Então eu estou dizendo para você de forma cabal, quem Josué viu? Josué viu o Senhor Jesus Cristo pré-encarnado. Ele viu Deus, ele adorou a Deus, ele se prostrou diante de Deus, ele reconheceu a divindade, e esta pessoa da divindade não pode ser o Pai, porque o Pai é invisível, não pode ser o Espírito, porque o Espírito se manifesta como força, só pode ser o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo nada mais é do que a única teoantropofania. Nós cantamos aqui Colossenses 1, Ele é a imagem do Deus invisível. Se nós olharmos para João capítulo 1, ele tabernaculou-se e vimos a sua glória como o único da mesma espécie do Pai. Glória essa que, segundo João em sua carta, nós tocamos, nós apalpamos, nós enxergamos. Deus, na segunda pessoa da Trindade, se manifesta a Josué como comandante do exército do Senhor. E o próprio Senhor Jesus disse que ele é chefe desses exércitos. Eu não sei se você se lembra, lá na data da sua morte, lá no final da sua vida, quando Pedro quis defender o Senhor Jesus de forma armada, o Senhor Jesus perguntou, Pedro, o Senhor Jesus disse, Pedro, bastaria eu orar ao Pai, que milhões das miríades dos anjos viriam aqui lutar por mim. Para a gente terminar essa ideia de que ele estava diante de Deus, estava diante do Senhor Jesus, olha comigo o versículo de número 15, qual é a instrução que o príncipe do exército do Senhor dá? Descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde está é santo. Uau! É o mesmo linguajar de Moisés, é a mesma cena da sarça ardendo. Quem és tu? Perguntou Moisés ao Deus que fazia com que a sarça queimasse, mas não se consumisse. Esse respondeu, eu sou o que sou. Jesus, no Novo Testamento, no Evangelho de João, vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida.
O príncipe no exército do Senhor, a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus, diz: descalça as sandálias, porque você está na presença de Deus, porque você está num lugar que é santo, porque você está num lugar onde Deus se encontra, e no lugar onde Deus se encontra, o homem não pode estar com as suas sujeiras e com as suas misérias. A cena é tão impactante que Josué larga as suas sandálias imediatamente. Termina o texto dizendo: e Josué fez assim. A resposta de Josué é fabulosa, porque ela nos mostra a nossa atitude diante de Cristo. A nossa atitude diante de Cristo deve ser de humildade. A força do Senhor Jesus é maior do que a nossa, e somente o humilde pode se colocar diante de Cristo. Diante de Cristo nós reconhecemos quem Ele é, a gente não discute. A gente não discute teologia, a gente não discute antropologia, a gente simplesmente reconhece. Esse deveria ser a atitude de todo crente. Diante do Senhor só há uma atitude de acordo com o Senhor. E qual é essa atitude? Diz o que o Senhor quer. O que o Senhor deseja que eu faça? Qual é a sua vontade? Me diz o que eu devo fazer. Quer que eu tire as minhas sandálias? Estão tiradas. E por fim, além da humildade e do reconhecimento, a obediência. As 3 condições para alguém ser servo de Deus, e grava isso na sua memória: ser separado para Deus em humildade, ter comunhão com Deus em santidade e se sujeitar a Deus em obediência. Para a gente aplicar esse sermão, em primeiro lugar, nunca, em hipótese alguma, nós estamos sozinhos nas nossas guerras. Grava isso no seu coração, em nome de Jesus. Quando Cristo salva um homem, Ele não salva o homem apenas dos seus pecados, Ele salva o homem da solidão. A solidão foi a primeira coisa, isso quem disse foi John Milton. A solidão foi a primeira coisa que Deus disse que não era boa. Você nunca está sozinho. Você nunca estará só, nunca. Sim, pode estar em silêncio, mas sozinho, nunca, nunca, nunca. Entenda isso. Eu não sei qual é as trevas que você está vivendo, qual é a noite escura, eu não sei qual é o problema, eu não faço a menor ideia. Mas você não está só. Você não pode pensar como Voltaire, você não pode pensar como Orson Welles, você não pode pensar que você está sozinho e que o mero convívio com alguém é ilusão. A Bíblia te garante que você não está sozinho. E a Bíblia te garante que você não está sozinho, porque Jesus é aquele que luta por nós e aparece no seu caminho. Por que Cristo aparece no caminho do solitário? Porque Ele entende a solidão, Ele gritou da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi abandonado, e por ser abandonado, Ele garantiu que nenhum dos seus filhos daria um novo grito de solidão, dizendo: Pai, por que eu estou sozinho? Nenhum dos filhos de Deus gritará por socorro e não será ouvido. Ele foi abandonado para que nós fôssemos acolhidos. Ele disse: eu estou com vocês, eu estou com vocês. Temos nele a certeza de que jamais, em hipótese alguma, estaremos só. Em hipótese alguma, estaremos abandonados. E andando com o Senhor, mesmo sozinhos, não estamos solitários. 3. Por que nos sentimos então tão sozinhos? Se Ele disse que estaria conosco, por que nos sentimos tão sozinhos? Ou melhor, pastor, por que às vezes esse silêncio, essa angústia, essa dor rasgam o meu coração? Porque Deus deixa que seus filhos andem sozinhos no escuro, para que quando você esteja suficientemente quieto, Ele possa falar, tendo toda a sua atenção. Pode parecer sádico isso, mas não interprete assim. Por favor, não interprete assim. Deus às vezes deixa a gente no escuro,
Do mesmo jeito que você, pai e mãe, coloca seu filho de castigo, Deus às vezes coloca alguém num cantinho e não responde a essa pessoa, e não dá uma luz, e não dá uma direção, para que essa pessoa consiga ficar quieta o suficiente para ouvir a voz do Senhor. E se você está num desses canyons da vida, no profundo de um abismo escuro, frio e silencioso, saiba que no momento oportuno, na hora certa, Ele aparece para te tirar de lá. Quarto lugar, temos que entender que Deus não luta as nossas guerras, e talvez seja por isso que às vezes a gente fica sozinho. Às vezes a gente quer que Deus venha lutar nossas guerras, e a gente fala, Deus me dá vitória nisso, Deus faça aquilo, Deus me dê aquilo outro, e Deus diz, meu caro, será que você não entendeu ainda que a guerra que você quer que eu lute é sua? Deus aparece no meio dos nossos caminhos na hora certa para dizer, eu não sou nem por você e nem por eles, eu sou a favor do Senhor, faça-me o favor de lutar comigo. A gente às vezes não tem resposta alguma, porque fazemos as perguntas erradas, pois perguntamos para nós, por nós e através de nós. E o último ponto, Deus só irá nos dar o caminho quando tivermos feito tudo aquilo que tivermos que fazer. Isso é, no texto, os atos consagratórios. Em Josué, os atos de liderança. Em você, eu não faço a menor ideia. A minha grande esperança é que o Espírito te mostre, hoje, definitivamente, porque ainda você não se deparou com o anjo do Senhor. Como é que eu concluo esse texto? Não estamos sozinhos. Não nascemos sozinhos. Não vivemos sozinhos. E certamente, crendo no Senhor, jamais morreremos sozinhos. Aquele que está em Deus, mesmo em silêncio, mesmo no escuro, mesmo em sozinho, em hipótese alguma, em circunstância alguma, estará de fato só. Que Deus te ajude, olhando esses pequenos versículos, que Deus te ajude a você pensar qual guerra você está chamando Deus para lutar, a você pensar qual ato de consagração você tem deixado de fazer, e acima de tudo, para você ter a certeza de que mesmo Deus estando em silêncio, Ele nunca foi embora. Ele nunca irá embora. Mas Ele se revelará no dia e na hora certa. Porque Ele diz, eu chego na hora certa. Eu acabei de chegar. Feche seus olhos, baixe sua fronte. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor, por meio do seu Filho Jesus Cristo, está conosco. Cremos piamente que não estamos sozinhos. Temos absoluta certeza disso. A grande angústia é que às vezes não te ouvimos. Às vezes não entendemos o porquê da escuridão e da demora. E talvez esse texto tenha nos ensinado muitas coisas. Talvez a demora e o silêncio é porque ainda não estamos prontos em santidade para receber o Senhor e a sua direção. Talvez o grande problema é que estamos lutando as guerras erradas, estamos lutando as batalhas equivocadas, e o Senhor não se engana, não se ilude. O Senhor não vai desembainhar a sua espada por uma guerra que não é tua. Nós suplicamos então que o Senhor nos dê um banho de santidade, de consagração mesmo, de oração, jejum, leitura bíblica, contentamento, não murmuração, descanso em Deus, fé, piedade, devoção, alegria, coisas que o Senhor diz que nós devemos ter independente da circunstância.
Temos orado, temos jejuado, mas não temos alegria, não estamos prontos, e ponto e acabou. Então pedimos, faça-nos ver se nos falta alegria, se nos falta fé, se nos falta piedade, se nos falta oração, se nos falta leitura bíblica, se nos falta amor. E nos faça enxergar qual é a guerra que o Senhor quer que a gente lute. Sabe, Deus, pensando na escola dominical, pensando no domingo da igreja perseguida, às vezes a gente acha que a guerra é nosso casamento, às vezes a gente acha que a guerra são os nossos filhos, que a guerra é nossa família, que a guerra é nossa empresa, que a guerra é a falta de recurso, que a guerra é o mercado, a política, o judiciário. Deus, a guerra é espiritual e é o seu reino. Jericó não caiu porque o Senhor odiava os habitantes, ou porque Josué tinha uma rincha com ele de 40 anos atrás. Não foi por nada disso. Jericó cai para o avanço do seu reino. Nosso casamento não vai melhorar para que a gente fique feliz, nosso casamento vai melhorar para que o seu reino avance. Nossa empresa só vai passar a ser aquilo que o Senhor disse que ela seria no dia que toda a existência dela for para a glória do seu reino. Talvez algumas coisas não aconteçam porque o contentamento, a felicidade e a alegria abandonaram o nosso coração junto com a sua voz. Que hoje sua voz seja ouvida. Que hoje o seu Espírito fale conosco, que hoje ouçamos a voz do Senhor dizendo, venha lutar a minha guerra, e se consagre antes. E que a gente consiga fazer o que Josué fez, humildemente se prostrar diante do senhorio de Cristo e obedecer. Tirar as sandalias dos pés, entender que pisamos em terra santa e que se Deus está conosco em todo o tempo, a terra que nos circunda é totalmente santa. Nos ajuda, nos ajuda, nos ajude. Nós oramos em nome de Jesus.